destruiu o imóvel. Somente agora é que terminei de reformá-lo e estava pensando em vendê-lo. Sim, Juliano, respondeu Rodrigo, continuando a farsa e demonstrando que ambos já eram muito experientes nesse jogo, mas é um caso diferente. Rosimeire vive com sua mãe. Elas estão à beira do despejo. Eu sei, Rodrigo, mas muita gente está na mesma situação que elas. E se estão sendo despejadas é por algum motivo. Quem sabe não é por falta de pagamento. Não, senhor Juliano, interveio Rosimeire, esforçando-se para manter a calma, me parece que a casa foi vendida e, mais cedo ou mais tarde, vamos ser despejadas, conforme fomos notificadas pelo cartório, informando o desejo do novo proprietário. Mas isso não é tudo, Juliano, falou o amigo, advogando a causa da moça. As duas estão passando por momentos difíceis. A mãe de Rosimeire está com câncer e, diante desse quadro, nem está sabendo que poderá perder a única pousada que tem. Que tristeza! Sinto muito, Rosimeire, respondeu o falso proprietário. Demonstrando frieza irritante, Juliano continuou. Apesar disso, as coisas não se modificam. Aliás, se tornam piores, uma vez que, como você há de convir, Rodrigo, alguém que está nessas condições dificilmente terá como marcar com um gasto mensal de aluguel. Preciso pensar no meu lado também. Se não, isso não é um contrato, é uma ação beneficente. Admirando a astúcia do amigo, Rodrigo deu-lhe uma piscada de olho a fim de que ele não fosse tão intransigente. Sabe, Juliano, eu entendo a sua posição e sei que amigos são amigos, mas negócios são outra coisa. No entanto, Rosimeire e sua mãe estão fragilizadas e eu gostaria que tivessem, pelo menos, sossego para enfrentar a doença sem maiores pesos ou sofrimentos. Assim, se você concordar, eu assumo a responsabilidade de fiador do contrato para que, em caso de não pagamento, você não fique desguarnecido. Rosimeire assistia àquela falsa disputa, sem poder imaginar que tudo era um teatro bem armado. Para ela, a casa de Juliano era a saída para suas ansiedades, ao mesmo tempo em que a defesa de Rodrigo se interpunha entre a sua necessidade e a intransigência do dono para salvá-las da agonia maior. A conversa arrastava-se à noite e começava a chegar. Certamente Rosimeire não poderia mais voltar para casa. Os ônibus que ligavam as duas cidades não tinham linhas disponíveis depois das 20 horas. Por fim, depois de muita conversa, Juliano se deu por vencido, dizendo: Bem, Rosimeire, diante dos argumentos de Rodrigo, eu me disponho a alugar a casa para você e sua mãe. No entanto, só aceito fazê-lo por causa do compromisso dele em respaldar qualquer problema que surja. Não é que não confio em você, mas me desculpe a franqueza, estou cansado de ser enganado por inquilinos. Eu sei que você não é desonesta, mas, no começo, todos parecem ser muito bons. Depois é que as coisas mudam. Sentindo-se aliviada com a notícia, Rosimeire agradeceu a concessão e reconheceu que a devia ao empenho de seu ex-patrão. Gostaria, se possível, Sr. Juliano, de poder ter acesso à casa para dar uma olhada e ver como vamos acomodar as coisas. Preparado para tal questão, o falso proprietário respondeu, sem titubear. Bem, como já lhe disse, a casa estava em reformas e estamos terminando de dar os últimos retoques. Você vai ter a sorte de entrar em uma casa praticamente nova. Enquanto arrumamos os detalhes da papelada, vou pedir ao engenheiro responsável que apresse a limpeza e deixe tudo organizado. Assim, dentro de mais alguns dias, poderei levá-la até o local, no bairro Santo Antônio, para mostrar as suas novas instalações. Parecendo-lhe algo lógico, Rosimeire concordou e agradeceu, passando a combinar o futuro acerto do contrato de locação. Terminada a conversa, Juliano despediu-se, alegando outro compromisso que o esperava e, acompanhado por Rodrigo, foram até o elevador para as despedidas enquanto Rosimeire esperava no interior do escritório. Você é um artista, cara, falou Rodrigo. Ainda bem que você reconhece meus talentos.
Fico lhe devendo mais esta, meu amigo. Bem, dá pra me pagar logo? O que você quer? Se a moça for quente, quem sabe a gente não possa compartilhar. Afinal, ela é um pedação de mulher. Tudo bem. Mas terá que ser logo, antes que ela descubra a nossa mentirinha. Sim, você testa o material e a gente adia a assinatura do contrato até que eu o confira também. Abraçaram-se, mesquinhos e indecentes. Rosimeire estava aliviada, sem imaginar o que a esperava. Bem, por fim, este salafrário aceitou o que eu queria, falou Rodrigo, querendo parecer indignado com a posição resistente de Juliano. Ah! Doutor Rodrigo, apesar da dureza dele, graças a Deus, tudo acabou bem. E se não fosse o senhor insistir, acho que teria perdido a viagem. Lembrando-se do horário, acrescentou. Por falar em perder a viagem, eu acho que perdi o último ônibus. Não se preocupe com isso, Rosi, falou Rodrigo, procurando ser um pouco mais íntimo. Nós vamos comer alguma coisa porque, pelo que eu sinto, você deve estar com tanta fome quanto a minha e, depois, vou levá-la a um hotel confortável para que passe a noite. Amanhã cedo poderá retornar para casa. Agradeço-lhe a atenção, mas o senhor já fez muito por mim. Pode me deixar no hotel porque a sua esposa deve estar esperando para o jantar e eu não quero atrapalhar mais do que já o estou fazendo. Percebendo os escrúpulos da moça, Rodrigo aproveitou para dizer. Ah! Rosimeire, quem me dera tivesse mesmo uma esposa me esperando. Não sei o que é isso há alguns anos. Surpresa com a informação e diante da mudança do semblante de Rodrigo, agora fingindo sofrimento e infelicidade afetiva, Rosimeire interessou-se pelo seu estado, dizendo. Mas sempre achei que o senhor fosse feliz no casamento. A vida da gente é uma verdadeira encenação. Dou a ela a estabilidade que toda mulher costuma desejar de um marido rico e ela se mantém como uma boneca para todos pensarem que somos um casal feliz. No entanto, minha esposa se desinteressou de mim, mantendo vários casos extraconjugais para saciar o seu desejo de novidades. Apesar de tudo, não nos separamos para que, no meio de aparências onde vivemos, não prejudiquemos os interesses comerciais que nos envolvem num emaranhado de influências e amizades. A encenação de Rodrigo era perfeita. Seu olhar se fez triste e seus olhos pareciam mareados, cortando o coração da moça que o fitava, agora, imaginando o mar de angústias que se escondia por trás daquele homem materialmente bem-sucedido e de aparência segura, como costumava dar-se a conhecer a todos os que o conheciam em suas rotinas de trabalho. Por isso, Rosimeire, ter alguém agradável para compartilhar o jantar comigo é um desses raros momentos de prazer que não desfruto há um bom tempo. Tudo bem, doutor Rodrigo, se o senhor quer ir comer algo, terei muito prazer em acompanhá-lo. Concordo. No entanto, imponho uma condição. Qual? Perguntou ela, curiosa. Que pare de me chamar de doutor ou de senhor, a não ser que esteja querendo dizer que sou um velho. Compreendendo a solicitação, Rosimeire respondeu. É que, como já lhe expliquei uma vez, uso este tratamento normalmente com as pessoas que admiro e respeito. Mas se isso o incomoda, tudo bem, passarei a chamá-lo de Rodrigo, está bem? Ufa! Graças a Deus. Vamos, então. Saíram e Rodrigo levou-a a um restaurante agradável e discreto, a fim de que o luxo a que estava acostumado não agredisse a simplicidade da moça. Além do mais, desejava propiciar-lhe uma noite feliz e não massacrá-la com uma demonstração de poderio. Rosimeire, por sua vez, estava lúcida o suficiente para não se encantar como uma adolescente pelo rapaz que procurava impressioná-la. No entanto, em seus mais íntimos pensamentos, uma simpatia natural começava a brotar em favor de Rodrigo, a considerar verdadeira a sua história. Entendendo a inclinação da moça, Gabriela envolveu-a com recursos energéticos para melhorar-lhe a intuição e transmitiu pensamentos firmes,
fazendo brotar de seus arquivos mais profundos as lembranças de quantos homens haviam mantido relações sexuais com ela usando essa mesma tática ou contando histórias muito semelhantes. Rosemary havia se esquecido de tais detalhes, e a lembrança aparentemente espontânea de tais cenários a fizera tremer por dentro. Imediatamente relembrou do amor frustrado que tivera, do rapaz casado, da gravidez interrompida, e um amargor subiu-lhe do coração ao pensamento. Rodrigo lhe parecia um bom homem, no entanto, relembrou que, em sua condição feminina, a maioria dos homens a procurava como uma boa companhia para uma noite de prazer e nada mais. Sim, Rosemary, não se esqueça de que o seu passado, sussurrava Gabriela aos seus ouvidos espirituais, lhe conferiu experiências para iluminar o seu presente. Administre a sua carência com a lucidez de quem já conheceu as amarguras da vida e não se encanta mais com as mesmas historinhas. Num ótimo, Rosemary se recompôs emocionalmente, retomando o perfeito domínio de seu sentimento e voltando a olhar Rodrigo como um homem comprometido em busca de uma potencial aventura. Tudo se encaixava perfeitamente com o padrão de sempre. Homem comprometido, rico e influente em busca de aventura nova. Moça bonita, disponível e necessitada, precisando de ajuda. O jantar seguia, agradável, entre conversa leve e alimento saboroso. Rodrigo ofereceu-lhe um vinho especial, mas alerta aos possíveis efeitos da bebida, resolveu recusar a oferta, permanecendo no inocente suco de frutas. No entanto, com a lembrança proveniente de suas próprias experiências frustradas do passado, Rosemary passou a desejar sair logo daquele local e dirigir-se ao hotel, a fim de dormir e regressar para casa logo ao amanhecer. Rodrigo, repentinamente, parecia-se com grande parte dos homens que a haviam usado no passado, ainda que nada de indecoroso tivesse lhe proposto até aquele momento. Acelerou ao máximo o consumo do que restava aí, alegando cansaço, pediu a Rodrigo que a levasse ao hotel. Sem criar embaraço, o ex-patrão preparava o bote final, como a cobra espreitando a presa. Dirigiu-se com a moça para confortável hotel, no qual solicitou um quarto agradável. Providenciados os registros respectivos, pegou a chave e, alegando o desejo de ver as acomodações para certificar-se de que estavam ao gosto da hóspede, subiu com ela até o quarto. Seus modos continuavam cordiais e educados de tal maneira, que Rosemary interpretou aquilo como um zelo especial, mas próprio do cavalheirismo. Chegando ao local, Rodrigo abriu a porta e, antes de Rosemary, entrou no quarto para observar as instalações, apesar de a moça ter-lhe demonstrado a desnecessidade de tais preocupações. Ela aceitaria qualquer acomodação onde pudesse tomar um banho e dormir. Rodrigo chamou-a para ver se tudo estava de acordo com o seu desejo. Assim que entrou, ele, discretamente, fechou a porta. Sim, Rodrigo, está tudo bem. Isso é muito mais do que eu estava esperando, falou Rosie. Está do seu agrado, então? Sim. Eu lhe agradeço por tudo. Graças a você, pude resolver o problema de nossa moradia, ter um jantar agradável e, agora, um quarto muito confortável. Aproximando-se da moça que procurava ser-lhe cordial e simpática, grata e reconhecida, Rodrigo tomou-lhe a mão, olhou-a nos olhos e lhe disse: Rosie, nada disso é importante para mim. Só o seu bem-estar justifica a minha preocupação. Beijou-lhe a mão, num gesto pouco usual entre eles, como quem busca confessar-se intimamente. Sabe, Rosie, há muito tempo que sua presença passou a fazer parte de meus pensamentos constantes. Talvez pela carência, pela falta de um afeto verdadeiro por parte da minha esposa, pelos compromissos profissionais estéreis e desérticos, vinha vivendo como um morto-vivo. No entanto, desde aquele dia em que você esteve em meu escritório pela primeira vez, passei a me sentir induzido a buscá-la. Uma força incontrolável me atrai para você e, desde aquele dia, durmo e acordo dominado pelo seu magnetismo especial. Não consigo mais me ver sem a sua presença. Desculpe-me o desabafo. No entanto,
Não gostaria que pensasse que o que fiz foi para conseguir algo de você. Quero o seu bem independentemente do que você tenha para me dar. Novamente Rosemary se lembrava do mesmo discurso, escutado da boca de tantos e tantos homens levianos que desejavam imprimir a marca da inocência em suas atitudes de corrupção emocional, falando de virtudes e sentimentos nobres quando, em verdade, desejavam despi-la e possuí-la com volúpia animal. Tentando retirar a mão que se encontrava presa entre as de Rodrigo, Rosemary sabia que não poderia ser violenta nem aparentar indignação, porque isso seria pior ainda no esforço de afastar o declarado pretendente. Rodrigo, seu sentimento muito me honra, mas, realmente, não posso corresponder-lhe no mesmo nível. Sua solicitude nos salvou de uma situação muito difícil e eu sou-lhe eternamente grata pela generosidade e consideração. No entanto, o afeto a que você se refere não pode ser retribuído de minha parte, sobretudo em respeito ao seu compromisso matrimonial. Mas esse casamento é uma farsa, já lhe disse, contestou ele, incomodado com a oposição de Rosemary, quase em tom de súplica. Isso não impede, entretanto, Rodrigo, que eu mantenha a mesma posição de respeito, que é um dever de qualquer pessoa que se pretenda correta. Vendo que Rosemary não lhe facilitaria a ação, Rodrigo voltou à carga, procurando explorar o lado da compaixão. Você tem ideia do que seja viver uma vida de solidão no meio de tantas pessoas que invejam a falsa felicidade? Poderia você imaginar o vazio que carrego no peito, que me escraviza há tantos anos? Sem afeto, sem o alimento do carinho, venho definhando no meio de agendas lotadas e compromissos profissionais, num ambiente onde mulheres exuberantes lançam suas armadilhas num jogo de seios e pernas, corpos e transparências, querendo meu dinheiro sem oferecer o que me faz falta, ou seja, o sentimento verdadeiro, a atenção sincera. Pensam que quero sua carne, suas curvas, seus hormônios. Em você encontrei decência, dignidade, correção, aliadas à beleza e graça. Como não insistir em aproximar-me de algo tão raro no mundo em que me vejo obrigado a viver? Rosemary mantinha-se atenta às palavras de Rodrigo que, procurando envolvê-la com sua encenação dramática, conseguia, inclusive, derrubar algumas lágrimas para demonstrar sua sinceridade. Entretanto, Rosemary resistia. Determinada a levar até o final a oposição ao pretendente, procurava ser educada e respeitosa, para evitar a violência muito comum a esse tipo de homem apaixonado, quando não consegue lograr o seu intento. Entendo a sua carência, Rodrigo, e lastimo que sua vida tenha se transformado nisso que acaba de descrever. No entanto, é importante que não se esqueça de que ninguém o obrigou a viver dessa maneira. O seu mundo é aquele ao qual você se adaptou e de onde tira as suas vantagens. Quando desejar modificá-lo, poderá fazê-lo desde que aceite pagar o preço para isso. Você não sabe o que está falando, Rosie. Depois que a gente se mete em um problema, não tem mais como sair dele. E encontrá-la, para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu nesse mundo velho e sujo em que vivo. Talvez consiga modificar as coisas se puder contar com a sua cooperação, o seu afeto, a sua companhia. Infelizmente, Rodrigo, não poderei ajudá-lo nesse sentido. Apesar de você ser uma pessoa muito agradável, não posso corresponder ao seu interesse. Desacostumado a ser contrariado, Rodrigo ia se irritando com a postura firme de Rosemary. Com os braços estendidos e lamentos de um menino choroso, procurava abraçar a moça à força. Por favor, Rosemary, não destrua meus mais sinceros sentimentos. Dê-me uma chance. Por favor, aceite meu abraço, meu carinho. Estou desesperado por alguém que volte a me fazer sentir alegria por estar vivo e tenho certeza de que só você poderá me abastecer com tal felicidade. Sem ser grosseira, Rosemary procurava se afastar do homem que, excitado com esse jogo, ia ficando cada vez mais exaltado e arrojado, no intuito de conquistar o objeto de seu desejo. Os hormônios sexuais ativados pelo instinto animal não dominado conferiam a Rodrigo a impulsividade dos bichos,
aliada à intuição das entidades inferiores que o dominavam, tanto quanto à ideia de que todas as mulheres dizem não, 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 até que terminam dizendo sim. Por isso tudo, Rodrigo não desistia do assédio. Rodrigo, calma, vamos conversar, tentava falar Rosimeire, com um tom amistoso. Você é um cavalheiro e não será capaz de obrigar uma mulher a agir contra a sua vontade. Quando diz que sente algo por mim, se tais sentimentos forem verdadeiros, eles não poderão me violentar, obrigando-me a aceitá-lo. É que você não me conhece e está me repudiando sem me dar uma chance. Você não tem ideia da intensidade de meus desejos. Rodrigo começava a perder o controle. Não imaginava que uma mulher pudesse se opor de forma tão firme às suas investidas. Acostumado a possuir qualquer doidivanas aventureira, dessas tão comuns nos dias atuais, a se multiplicarem em shoppings, boates, festas de embalo, Rodrigo não conseguia trabalhar seus impulsos de adolescente inseguro nos casos de recusa ou de oposição da sua pretendente. Sua mente se fixara na ideia de que ele estava fazendo um grande favor à sua escolhida, homenageando-a com o fato de tê-la elegido como o foco de sua atenção. Acostumado a viver entre as prostitutas de seu meio social, não estava preparado para aceitar o jogo com uma que não se comportasse pelo mesmo padrão baixo das demais. Com seus braços fortes, partiu para cima de Rosimeire, com o desejo à flor da pele. Vem aqui, Rosi, não me humilhe assim, falava, entre sussurros e palavras obscenas. Envolvida pelas entidades amigas que a fortaleciam diretamente para a repulsa indispensável, Rosimeire se vira transportada à condição de uma leoa ameaçada. Suas forças se decuplicaram, seus músculos se retesaram e sua mente recebia o influxo vigoroso de todos os espíritos que a amparavam, ao mesmo tempo em que entravam em profundas orações para beneficiar a jovem, nos testemunhos de honradez com os quais limparia a sua consciência dos erros cometidos. Tais vibrações procuravam, também, favorecer Rodrigo com importante lição, ensinando-o a ser menos leviano, menos impulsivo, menos infantil. As entidades inferiores que o manipulavam passaram a sentir a modificação fluídica do ambiente, no entrechoque das forças luminosas que se acendiam ao redor e os miasmas pestilentos que desferiam na direção do boneco que manipulavam a seu bel prazer. Rosimeire, assim, repelia com firmeza as investidas do ex-chefe, fazendo menção, inclusive, de defender-se usando pesada cadeira que estava ao seu alcance em caso de agressão. Observando que não conseguiria mais a sonhada presa através das táticas até então usadas, Rodrigo desceu ao lodaçal da chantagem. Você me recusa, Rosimeire, como se fosse uma mulher de caráter. Mas pensa que eu não sei do seu passado? Acha que sou menos do que os homens com quem você se deitou por dinheiro? Eu posso te pagar também, sua vadia. Se é isso o que te atrai, eis aqui. Veja, quanto dinheiro na minha carteira. Vamos, estou pagando pela sua hora. Rosimeire chorava em silêncio. Seu passado surgia, cobrando-a cruelmente pelos erros cometidos. Ali estava um homem desesperado como tantos que ela conheceu na intimidade, vítimas de suas ilusões, de suas escolhas frustradas, de seus traumas afetivos, carentes e crianças, escondidos sob os títulos universitários, sob os designativos profissionais, sob togas, ternos, fardas ou roupas luxuosas e que a procuravam para se sentirem amados, para se sentirem desejados, para voltarem a se sentir vivos. Eram espectros ambulantes, fantasmas em forma de gente. Eram mortos que sonhavam em viver novamente, buscando os braços de uma prostituta para sentirem recuperar essa chama vital por alguns instantes. Rodrigo não passava de mais um entre os seus inumeráveis clientes do passado. No entanto, havia chegado em uma hora errada. Ela já não mais se permitiria uma concessão dessas, nem mesmo que isso lhe custasse a casa onde moravam, nem mesmo que isso correspondesse ao sacrifício da própria mãezinha. Arrumariam dinheiro de outra forma que não mais através do comércio da carne. Nem a título de gratidão ela se entregaria a qualquer homem,
sem que o afeto e o amor sincero estivessem presentes. Não tinha raiva de Rodrigo. Ao mesmo tempo em que sentia compaixão por ele, uma sensação de satisfação orgulhosa lhe enchia a alma. Por fim, havia resistido a tudo. Naquele dia, ali, naquele quarto confortável de hotel, recomeçava a escrever seu caráter, matando seus piores fantasmas interiores. Não era mais uma prostituta, ainda que os homens levianos que haviam pago pelo seu tempo continuassem a vê-la como a mulher fácil de outras épocas. Suas lágrimas silenciosas e sua força moral naquele ambiente, aliadas à ação vibratória dos espíritos amigos que a sustentavam na resistência feroz contra a tentação que a convidava a ser fácil novamente, ao menos pela última vez, mudaram a atmosfera daquele quarto. As entidades inferiores não resistiram ao faiscar potente das luzes que passaram a envolver os dois encarnados. Com o afastamento de seus cúmplices, Rodrigo, aos poucos, foi caindo em si da leviandade que estava cometendo. Orgulhoso e ferido, olhou para Rosemary com desprezo, atirou-lhe algumas notas graúdas, como a lhe dizer que eram para lhe pagar pelo serviço e, arrogante, falou antes de sair: "Você vai se arrepender por ser tão ingrata." "Jamais vou me arrepender por ter sido honesta com você." "Vagabundas nunca são honestas. São mulheres de rua. Por isso, você merece voltar para a rua", respondeu ele, de modo grosseiro, batendo a porta. Assim que saiu, Rosemary correu para trancá-la a fim de permanecer em segurança. Telefonou para a portaria solicitando que localizassem um táxi e averiguassem o preço do transporte até a sua cidade. Observando que o dinheiro jogado por Rodrigo era suficiente para pagar o quarto e o transporte de regresso, Rosemary deixou as dependências do hotel e rumou para seu destino junto de sua mãezinha, onde iria dormir em segurança ao lado de quem amava de verdade. Pelo caminho, reconstruía seus planos, antevendo que havia perdido a casa que Juliano se comprometera a alugar-lhe. Apesar de todas as dificuldades que surgiriam, iria vivê-las uma de cada vez, com fé em Deus e confiança nos espíritos amigos que, certamente, a haviam ajudado naquele doloroso transe que acabara de enfrentar. A satisfação de recuperar o respeito próprio valia qualquer preço, mesmo que fosse o despejo. Ao seu lado, no táxi, além dos já mencionados espíritos amigos que a envolviam em vibrações de alegria e confiança, e o próprio Bezerra de Menezes, que a acarinhava com o orgulho de um pai diante de uma filha vitoriosa. A luz que havia envolvido aquele quarto de hotel na hora decisiva do embate moral de Rosemary era que o venerável médico dos pobres, mesmo à distância, projetava sobre todos naquele ambiente, para fortalecer a filha querida, amparar o agressor irresponsável e iluminar as consciências depravadas das entidades que o influenciavam em tão maus comportamentos. "Confie em Deus, filha querida, tudo estará resolvido. Seja forte e firme em suas decisões porque, do lado de cá, estamos atentos às suas necessidades", sussurrou, paternalmente, o adorável velhinho, antes de partir para outras atividades. "Providenciem o despejo o mais depressa possível. Quero que ingressem imediatamente com a medida judicial e que as tirem de lá, o quanto antes." Essas eram as ordens que Rodrigo emitia pelo telefone ao seu corpo de advogados responsáveis por legalizar as realizações mais escabrosas que trazia em mente, em todos os setores de influência por onde transitava. Acostumados aos meandros jurídicos e contando com a ajuda de alguns funcionários corruptos que recebiam pagamento mensal do próprio escritório de publicidade de Rodrigo, seus processos caminhavam com rapidez invejável, e as decisões favoráveis não tardavam. Sabia que dentro de poucos meses teria o prazer de ver Rosemary e sua mãe colocadas no olho da rua. 42, definindo novos rumos. Assim que chegou em casa, Rosemary procurou disfarçar a aflição interior para que isso não acrescentasse nenhuma nova preocupação no coração da mãe enferma. Desde a primeira visita que fizera a Conceição, Rosemary e Leonor se revezavam à cabeceira da infeliz criatura, todos os dias.
Ambas sabiam que Conceição estava em situação crítica, mas, ainda assim, a compreensão das causas do sofrimento transformava os corações das vizinhas em uma fonte de bondade, levando esperanças mesmo aos que não conseguiam cultivar nenhuma dentro do coração. Além disso, aproveitaram a folga da enfermeira Cláudia e conseguiram que ela visitasse o hospital em sua companhia a fim de que levasse a Conceição os fluidos magnéticos que o passe pode transfundir. Todos os dias, Leonor ou Rosimeire e, quando possível, as duas lá estavam, implantando no coração de Conceição alguma reste de luz. Da mesma forma, no mundo espiritual, o panorama se havia modificado. Isso porque, desde a internação de Conceição, o espírito amigo que tinha a função de protegê-la foi autorizado a retornar à sua companhia, de forma que, mesmo no período final de sua existência, ela encontrasse algum tipo de consolação espiritual, ainda que fosse para suportar a dor física. Como todos sabem, a pobre mulher nada fizera de bom para elevar-se a condições vibratórias favoráveis. Além do mais, a fila de cobradores espirituais era bastante grande, todos aguardando seu regresso à vida verdadeira para o acerto de contas, circunstâncias estas que não poderiam ser impedidas pela presença dos espíritos amigos. Não obstante, o momento especial por que Conceição estava passando era uma experiência única para sua consciência e, assim, a enferma se encontraria mais desperta para a assimilação dos conselhos espirituais que viessem a iluminar sua mente e seu coração. Aproveitando-se da presença física de Leonor, Cláudia e Rosimeire, seu protetor Rafael se fazia sentir novamente, amparando a enferma para que tudo o que escutasse nas conversas entabuladas com as suas únicas amigas ficasse gravado no mais profundo de sua consciência. Os passes magnéticos a beneficiavam significativamente, diminuindo-lhe a angústia, acalmando-lhe os centros nervosos e, de alguma maneira, atenuando-lhe a dor física, como se fosse brando anestésico a propiciar o sono reconfortante. Todos os dias, desde a primeira visita, Conceição esperava pela chegada daquelas que trariam o calor humano que ela nunca soubera entregar aos que a rodeavam. Uma semana foi suficiente para que a doente apresentasse uma reação de alento interior, apesar de ver doer ainda mais a consciência, obrigando-a a colocar-se na posição de quem precisa desabafar antes da morte, confessar-se em todos os seus crimes, pedir desculpas. Certamente que a maioria de suas vítimas não estaria ali para escutá-la enquanto que a outra parte já se encontrava do outro lado da vida, ansiosa para agarrá-la pelo pescoço e infligir-lhe os prejuízos e ferimentos de que se viram vitimados em vida pela calúnia, mentira e intriga dela. Rosimeire esteve impossibilitada de ir ao hospital naqueles 2 dias em que precisou resolver a questão da moradia. No entanto, no dia seguinte, depois dos incidentes no quarto do hotel, lá estava ela, logo pela manhã. Olá, Dona Conceição. Tudo bem? Olá, Rosimeire. Vou indo para o fim, falou, melancólica. Ora, não pense assim. A gente já aprendeu que não existe fim. Somos indestrutíveis. Além do mais, a senhora está sob o tratamento médico e, dessa forma, precisa ter bons pensamentos para que a terapia seja ajudada e os efeitos positivos não tardem. Eu sei que você tem razão, mas o que quero dizer é que sinto que não tenho muito tempo. Dentro de mim mesma, minha consciência está pesada e ela é muito pior do que qualquer doença de meu corpo. É sempre muito bom a gente procurar aliviar esse peso interno, Dona Conceição. Se eu puder ser útil para alguma coisa, conte comigo. Havia muita sinceridade no tom de voz de Rosimeire. Afinal, ela acabara de chegar de uma experiência muito ruim, na qual o seu passado a agredira através de Rodrigo. Para a moça, Conceição não deixava de ser uma Rosimeire também, uma mulher da vida que, por força da doença, se vira desnudada e trazida à realidade do julgamento de si mesma. Por pior que a doente tivesse sido, Rosimeire não mais a mirava como uma mulher mesquinha, depravada, astuta e perigosa. Agora, ali, transformada em um trapo de gente, Conceição não passava de uma infeliz,
com medo de tudo o que havia feito e com a certeza de que não teria mais tempo para corrigir todo o mal que semeara. Antes que eu lhe conte algo para diminuir minha dor, gostaria que você me dissesse como foi o seu encontro de ontem. Leonor me falou que você viajou para resolver um problema com o seu antigo patrão. Ele lhe deu um emprego novamente? Ah, Dona Conceição, essa é uma longa história. No entanto, posso dizer que não retomei meu emprego, nem tenho como fazer isso em lugar muito distante porque, como a senhora sabe, mamãe também está com câncer e, dentro de mais alguns dias, nós seremos despejadas de verdade. Então, precisarei encontrar outra casa para a gente morar, ao mesmo tempo em que necessito conseguir trabalho rapidamente, para que não dependamos apenas do pouco que nos resta. Emocionada com o relato, Rosemary deixou escorrer uma lágrima do canto dos olhos que, rapidamente, secou para que Conceição não visse seu estado. No entanto, a enferma sabia das dores daquelas suas duas amigas. Vamos ao que interessa, Dona Conceição. Eu não vim até aqui para falar de mim. Estou pronta para ajudá-la no que for necessário. Ah, minha filha, para que isso fosse possível, você precisaria me devolver 30 anos de minha vida. Isso é o que é necessário. Desde quando era jovem, minha vida foi um desenrolar de perversidade e devassidão. Você mesma deve ter visto, lá em casa, as provas materiais de minhas loucuras. Conceição começava a revelar seus mais particulares segredos, suas condutas desonrosas, suas artimanhas para conseguir homens e estragar matrimônios. Sua volúpia em demonstrar às outras mulheres que era ela a mais cobiçada, a mais sedutora, a mais atraente. Para se fazer muito interessante, desenvolvera toda sorte de recursos e jogos sempre tão prazerosos à personalidade masculina. Nesse sentido, arquivava as conquistas e os relatos sobre seus feitos em pastas e cadernos, descrevendo suas emoções, suas orgias e as sensações que oferecera aos que lhe caíam nas redes. Conquistados os ingênuos que acreditavam nas suas falsas palavras de amor e mordiam a isca voluptuosa do prazer que ela oferecia com audácia e astúcia, logo eram descartados, substituídos por novas vítimas, na sucessão perversa de aventuras de conquista e satisfação da vitória, logo renovadas por outras e mais outras. Estudara livros e manuais para entender a vulnerabilidade masculina e como fazer para dela extrair o melhor, visando o sádico prazer de ter os homens sob o seu domínio. Consultara videntes, realizara trabalhos de magia, oferecera dinheiro a entidades inferiores, embrenhara-se em feitiços variados através dos quais atacava aquelas que lhe faziam oposição, que dificultavam seus planos, arrastando para a arena da disputa mundana e destroçando a paz e a felicidade das mulheres despreparadas ou daquelas que não tinham veneno suficiente para se oporem aos seus métodos. No meio dessa luta, havia sempre um homem carente, desses que se pensam senhores de si, capazes de vencer o mundo das disputas econômicas e profissionais, de ditar ordens para centenas de empregados, de fazer planos para governar seus subordinados, mas, em realidade, incapazes de dar ordens a si mesmos ou de obedecer sua própria disciplina. Um sem número de vezes, Conceição foi a mulher dos sonhos de muitos que, ao longo de suas vidas haviam se transformado em consumidores de carne humana na máquina insana do sexo superficial. Cansados das rotinas afetivas dentro de seus lares, premidos pela monotonia dos relacionamentos físicos esfriados pelo descuido com que tratavam os sentimentos, muitos homens se sentiam vazios de aventura mental, em seu psiquismo específico. Desta forma, Conceição conhecia a euforia que ia brotando no âmago de homens maduros ou não, ao se defrontarem com uma mulher atraente e capacitada para o jogo da sedução. E as táticas iam se sucedendo. Ora da mulher frágil e vulnerável que busca o braço firme, enaltecendo homens com elogios e palavras estimulantes, ora da mulher segura, inatingível, desprezando homens, que viam em sua aparente indiferença um novo desafio, estimulando-lhes o apetite e a voracidade. Conceição contava tudo, sem esconder qualquer conduta ou atitude.
ao mesmo tempo, ia pontuando as falas com referências aos objetos que tinha dentro de casa, às fantasias, aos vídeos, aos rituais de sedução que aprendera, revelando-se aos ouvidos atônitos de Rosemary. Em toda a sua perversidade e luxúria, sempre tão buscada por vários homens e mulheres. Enquanto ia contando, certamente que Conceição se desfazia em pranto de vergonha. No entanto, aquilo parecia que lhe favorecia a melhora interna. Quanto mais vomitava as confissões tenebrosas, mais se sentia limpando por dentro o que sempre estivera apodrecido. Assim, quase que com mórbido prazer é que Conceição ia desfiando o rosário de suas imundícies morais, contando mesmo as mais mesquinhas ideias que tivera a respeito de Leonor, a quem chamava de a velha prostituta, e dela própria, Rosemary, a quem chamava a prostituta nova. Se você procurar nos meus cadernos, vai encontrar tudo isso, Rosemary. Eu sou esta coisa horrível que estou dizendo. Não posso morrer sem ser honesta ao menos uma vez na minha vida. Calma, Dona Conceição. A senhora está muito emocionada. Vamos devagar. É que não tenho muito tempo, filha. E a sua paciência está sendo uma bênção para mim. E como você ficou com a chave de casa, gostaria de reforçar-lhe o pedido para que destrua tudo aquilo que juntei ao longo de tantos anos. Não porque não deseje que os outros saibam quem eu realmente fui e sou, ainda que, nestes últimos dias, as conversas que tivemos, os livros que pude ler, me tenham feito entender certas coisas que, antes, não conhecia. Se lhe peço para jogar aquilo fora, é porque ninguém aprenderá nada de bom com as coisas que eu fiz, que escrevi ou que guardei. Tudo aquilo é um amontoado de lixo. Roupas, acessórios, filmes, revistas, cadernos de anotação, tudo, Rosemary, tudo isso precisa ser destruído. Prometa-me que vai fazê-lo. Claro, Dona Conceição. Eu prometo que o farei. Como a senhora me pedir, será feito. A conversa se alargou por mais algum tempo até que chegou a hora de voltar para casa. Rosemary despediu-se da enferma que, nessa altura, além de estar menos infeliz, procurou as mãos da moça e as trouxe até os lábios para beijar, apesar de a visitante tentar impedir que o fizesse. O gesto de gratidão humilde da doente emocionara a todos os que ali se achavam, testemunhando a confissão amargurada. Não apenas Rosemary chegava às lágrimas. Rafael, o espírito protetor que retomava a tarefa da qual havia sido dispensado alguns anos antes, Jerônimo, Adelino e Gabriela igualmente e, por concessão especial dos administradores espirituais do hospital, um grupo de espíritos inferiores, suas vítimas do passado, entidades que não lhe guardavam tanto ódio, também foram autorizados a permanecer no interior do quarto, escutando as confissões sinceras da cancerosa, obtendo, com isso, algo daquilo que o desejo de vingança tanto busca, ou seja, a satisfação do ódio pela observação do sofrimento do algoz. Ainda que isso fosse a expressão mesquinha da justiça inferior, a participação controlada de tais espíritos no clima de dor, arrependimento e doença que envolvia Conceição satisfazia, em muitos, a sanha vingativa, aceitando afastarem-se dela para sempre, por se considerarem vingados. Outros, menos duros, passavam a ter compaixão pela desditosa enferma, alterando o padrão vibratório de seus sentimentos mais profundos e, por sua própria vontade, procurando novas estradas espirituais, afastando-se dali. Outros ainda, ao ouvirem seus relatos, recordavam-se dos próprios erros pessoais e, colocados em contato com as próprias mazelas, descobriam que não eram moralmente aptos a julgá-la ou vingarem-se. A palavra franca de Conceição, dessa forma, não lhe servia apenas como uma limpeza interior. Ajudava a amparar os próprios algozes que, de uma forma ou de outra, já iam sendo tratados antes que ela deixasse o corpo carnal, diminuindo o número dos cobradores que se debruçaria sobre seus despojos carnais a gritarem por vingança, aquela que a ignorância dá ao nome de justiça. Rosemary, emocionada com o ósculo em suas mãos, acercou-se mais e, com os cuidados necessários,
abraçou o dorso ossudo da doente, depositando-lhe um beijo na face molhada pelas lágrimas e, com muita emoção, disse-lhe ao ouvido: "O que importa, Dona Conceição, é que, para Deus, nunca fomos prostitutas. Somos suas filhas amadas. Vamos fazer uma oração de gratidão ao amor de Deus? Isso será uma bênção muito importante, Rosimeire. Você faz isso para mim, minha filha." E de mãos dadas, Rosimeire elevou ao Criador e ao Divino Mestre uma prece muito emocionada, lavada nas lágrimas do coração desditoso e arrependido daquelas duas mulheres, que se reencontravam no palco da dor física e moral para os novos voos da evolução do espírito imortal. O pobre quarto de hospital havia sido transformado em um santuário luminoso e agradável, atraindo muitos outros espíritos amigos para o seu interior, onde recebiam as dádivas vibratórias que se acumulavam desde que ele fora transformado em centro de forças positivas pela oração das amigas que visitavam a doente todos os dias e pelo desejo de todos em aprender sobre as coisas do mundo espiritual. No plano invisível, os destinos dos recolhidos nas furnas iam seguindo de acordo com aquilo que haviam edificado em suas jornadas de crescimento, indicando para eles as medidas mais importantes, no sentido da retomada do equilíbrio geral, longamente prejudicado por séculos de desajustes e desmandos mentais. Assim, Drômio havia sido asilado na mesma instituição espiritual que já cuidava de Gobi, seu soldado de sua confiança. Oliveira estava sob os cuidados de Eulália, sua mãezinha de outras vidas, abrigado em outro setor da mesma instituição socorrista, todos aguardando o prosseguimento de suas existências, já que não poderiam adiar o retorno à carne para os indispensáveis reajustes físicos e morais inadiáveis, em benefício deles próprios. Enquanto isso, o maioral, Caifás mergulhara nas furnas que pensava governar, estabelecendo um agravamento na estratégia de pressão sobre os homens que ele influenciava, com vistas à aceleração dos mecanismos de convencimento visando a aprovação daquela que ele chamava a lei do ventre livre, mas que, em verdade, não passava da legalização da insanidade e da violência, com a supressão das oportunidades de reajustamento dos espíritos necessitados para os quais, ainda que sob o signo da dor física, a reencarnação surgiria como remédio que os reconduziria à saúde necessária, ainda que amargo. O encontro com aquele Jesus que, milênios antes, sob seus auspícios, ele próprio enviara para o sacrifício, despertara em seu interior um sentido de urgência e um medo muito grande, ao observar que o Divino Mestre ainda se dirigia a ele com uma bondade pouco compreensível e que lhe era extremamente sedutora. Reagindo contra isso, apoiando-se nos velhos conceitos farisaicos que se julgavam superiores a tudo no mundo, iludido pela promessa de que os descendentes de Abraão seriam os dominadores de toda a terra, o maioral se julgava o guardião dos antigos conceitos e valores, empenhando-se na destruição daquela mensagem que Jesus representava e contra a qual lutara no passado por temer-lhe os efeitos superiores, bem como a destruição do mundo ilusório de riquezas e poderes, orgulho e vaidade que Caifás, desde aquele tempo, defendia cegamente. Redobrara a visita aos corredores por onde transitavam os políticos, os funcionários, investindo sua astúcia na produção de circunstâncias favoráveis, contabilizando as oportunidades de corrupção, lançando discussões secundárias para usá-las como cortina de fumaça a fim de que, distraindo as pessoas com questões menores, defendesse o que lhe era mais importante defender, o aborto. Com a aprovação da lei que o permitia de maneira indiscriminada, seria mais fácil resgatar seus asseclas, produzir provações sombrias nas consciências das pessoas, facilitar a multiplicação do sexo irresponsável e, o que lhe parecia muito importante também, dificultaria o regresso de entidades luminosas para a implantação da mensagem do amor, ainda que, em tais casos, elas pudessem contar com a proteção dos emissários do Cordeiro que, de uma forma ou de outra, sempre conseguiam neutralizar suas investidas. No entanto, mesmo no caso de tais renascimentos protegidos pelos agentes do Cordeiro, Caifás contava com a invigilância dos homens e mulheres, sempre vulneráveis e medrosos,
receptivos às ideias inferiores, o que lhe facilitaria semear-lhes a incerteza, o temor do desconhecido, para gerar neles a possibilidade do aborto como alívio para tais tensões, frustrando-se, desse modo, os planos das entidades superiores. Mesmo que isso não fosse conseguido, os pensamentos negativos que a facilidade do aborto imprimiria na mente materna poderiam produzir preocupações violentas naqueles que voltavam ao mundo, traumatizando-os no equilíbrio e na segurança de que necessitariam para o desempenho de suas funções. Nessa sua luta insana, contaria com os Rodrigos, Julianos, e todos os que, com ele sintonizados, estivessem na defesa da leviandade, das concessões dos sentidos, nas torpezas do prazer, capazes de investir todas as suas forças na proteção dos ideais inferiores, crucificando a virtude e tudo o que a espelhasse. Assim, para o maioral, Caifás a obtenção da medida legal que concederia o aborto em quaisquer circunstâncias seria uma outra forma de crucificar aquele Cristo que ele ainda odiava, mesmo tendo-se passado quase 2000 anos do drama do Calvário. Já estivera em terras francesas, procurando dificultar a implantação do Consolador através da criação de todos os embaraços possíveis. Agora, migrara para a América do Sul, para a qual se transplantara a força renovadora do cristianismo primitivo. Aqui lutaria suas últimas batalhas para tentar crucificar Jesus novamente, através daqueles que se levantassem como seus representantes, apoiadores de sua causa com vistas à modificação do panorama da vida pela eclosão e implantação do Consolador prometido. Em virtude de o Consolador prometido, em terras brasileiras, estar enraizado, procurando influenciar milhares de pessoas através das práticas espíritas e do entendimento espiritual da vida, era aqui que Caifás continuaria a sua hedionda luta para a crucificação das esperanças, não lhe sendo possível voltar a crucificar o próprio Messias. Custódio e Márcio permaneciam no esforço de conduzir os pensamentos de Clotilde e Leandro para outros patamares afetivos, mas, infelizmente, ambos se afundavam mais e mais em emoções inferiores, enredados um no outro como planta que se enraiza na terra para a alimentação indispensável e que devolve as próprias folhas, flores e frutos como nutrientes para fertilizar o solo onde cresce. Eram como marido e mulher, amantes ousados, participantes de certames coletivos do prazer envolvendo outros parceiros, mas sempre atraídos um para o outro, inexoravelmente. Os espíritos protetores ali presentes, no entanto, não arredavam pé de tal função, seguindo as orientações do amorável Bezerra de Menezes que, periodicamente, os visitava, abençoando o trabalho ingente de proteger quem não quer ser protegido, ao mesmo tempo em que estendia suas mãos generosas sobre os dois irmãos que se mantinham em perigosa relação incestuosa, sem mostras de solução. Depois da última visita, somente Leonor voltou ao hospital para acompanhar Conceição, já que Rosimeire passou a procurar uma nova moradia, com maior empenho ainda. Desejavam anteceder-se à ordem de despejo que, como ela sabia, mais cedo ou mais tarde lhes tocaria atender. No entanto, os domingos eram importantes para o reencontro de ambas com as mensagens espirituais obtidas na casa espírita que frequentavam e nos passes magnéticos que recebiam. Leonor continuava o trabalho no ambulatório, e a sua transformação no bem granjeara-lhe simpatias tanto entre os encarnados que ela procurava atender com desvelo e carinho, quanto no mundo espiritual, que via o seu esforço em compartilhar a dor de seus semelhantes, sobretudo com relação à vizinha hospitalizada, a quem ela própria atendia como se fosse a melhor amiga. Passara a ser uma distribuidora de saúde espiritual, ainda que não tivesse dinheiro para pagar a cirurgia indispensável nem contasse com os benefícios do plano de saúde a fim de resolver esse problema. Naquele domingo, a emoção da mensagem espiritual, brotada da garganta do palestrante, intuído por luminosa entidade, era toda destinada à coragem diante do testemunho. Todo aquele que tendo a mão na charrua e olha para trás não está apto para o reino de Deus era o tema da exortação evangélica. Era preciso seguir adiante, não importava o que havia acontecido no passado.
A mensagem era inspirada por nobre entidade que, buscando nas necessidades da assistência encarnada e desencarnada, tocava os principais pontos a serem elucidados, fornecendo-lhes ideias nobres, ânimo firme, confiança em Deus e em si mesmas. Leonor pensava em seu passado com Oliveira, nos erros que havia cometido ao afastar dos filhos a verdade. Fizera isso por egoísmo, para não correr o risco de ficar sem os filhos, ao mesmo tempo em que, com o passar dos anos, vislumbrara na medida isoladora uma forma de preservar os dois da perigosa vida de facilidades que o dinheiro de Oliveira lhes propiciaria. No entanto, agora, estava diante de si mesma, com a mão na charrua do trabalho no bem, preparando-se para a morte através da ação decidida no amor aos semelhantes. Que lhe importava o passado? Seus erros seriam contabilizados ao lado de seus acertos. E se o passado não podia mais ser corrigido, o presente de lutas no bem seria o seu atestado de transformação que modelaria o seu futuro, gerando um novo destino para seus passos. A consciência de Leonor estava desperta para as novas etapas da evolução que ela aceitara com liberdade de escolha e amor no coração. Não temia mais a morte, ao contrário, agora, tinha pressa em bem viver, para que as suas ações se erigissem em significativo conjunto de créditos que viessem a amortizar os débitos de sua consciência, mais amadurecida. Enquanto as palavras finais da palestra lhe caíam como um hino de esperanças e forças, seus pensamentos se dirigiam aos mentores espirituais daquela instituição que a ajudara a compreender os porquês da existência, a lhes agradecer com humildade e reverência a possibilidade de estar atuando no conserto dos próprios erros. Lembrou-se de Clodoaldo, o filho afastado que sempre desejara saber mais do próprio pai, mas que, por sua omissão, jamais fora informado da verdade. Isso fazia dela uma culpada e seu desejo mais sincero era o de que o filho a perdoasse por suas faltas. Rosemary também meditava sobre as palavras escutadas como alguém que já tinha entendido a necessidade de superação de si mesma e que, dedicada ao novo rumo, nada mais do passado seria importante ou tornaria pesado o trabalho no presente. Desculpar-se-ia pelos desajustes morais, tornando-se uma melhor criatura, ajudando os abatidos e, quem sabe, quando surgisse a oportunidade, constituindo uma família que fosse o atestado vivo de sua transformação. Encaminhadas ao passe magnético, dele saíram renovadas e leves. Parecia que a mensagem escutada lhes havia aberto o espírito para as forças luminosas que se ocupavam de todos os presentes naquela manhã. Empenhadas nas atitudes que modelam o futuro, ambas haviam entendido, através da bendita mensagem do Evangelho, que a vida era para a frente. Não importava o que já tivesse lhes acontecido, cada um no mundo era chamado a viver no sentido positivo das construções nobres, mesmo que já houvesse estado a serviço das piores causas. 43. Esculpindo o próprio destino. Algum tempo depois, a modesta casinha de Leonor emprestava seu ambiente para uma reunião espiritual de significativa importância ao destino de todos os que vinham vivendo o drama da vida, consertando os erros do passado ao mesmo tempo em que edificavam, com suas atitudes de hoje os roteiros do futuro, naquilo que os homens convencionaram designar de destino. Envolvidas por uma atmosfera de intensa luminosidade, Leonor e Rosemary davam início ao Evangelho no lar, singela oração em família graças à qual ambas se ligavam à espiritualidade. Além das naturais atividades benemerentes que realizavam no dia a dia e da assistência ao centro espírita para as palestras e passes magnéticos. Como de costume, todos os domingos à noite, a pequena casa se transformava em celeiro de bênçãos, envolvendo os dois lados da vida para a troca de energias e inspirações, ensinamentos e boas intuições. Além das duas encarnadas, o ambiente se repletava de entidades amigas, Gabriela, protetora de Rosemary, Cristiano, guardião de Leonor, Jerônimo e Adelino, enviados dos planos espirituais superiores para a sustentação das lutas de ambas, além de Rafael, a entidade protetora de Conceição.
Havia já uma semana que a infeliz vizinha retornara ao mundo espiritual para o decisivo acerto de contas, vitimada pela tumoração que construíra por si mesma, e alimentada pelas coisas ruins que o leitor já sabe. Suas últimas semanas no corpo carnal, entretanto, haviam-lhe propiciado auspicioso entendimento, sobretudo pelo carinho de Rosimeire e Leonor que lhe apresentaram a consoladora mensagem da doutrina espírita, preparando-a para o retorno à vida verdadeira, além de ajudarem no alívio de suas dores, tanto através do passe magnético quanto pela possibilidade do desafogo da consciência culpada, obtido pela confissão de seus males íntimos. Sua entrada no mundo espiritual fora marcada pelo desajuste de uma vida inteira, assessorada pelas entidades inferiores com quem havia se mantido em sintonia.